Olá, muito bom dia! Bom dia com muita alegria. Hoje, quarta-feira, tô aqui bem cedinho mais uma vez. Essa é a live da oratória, né? O meu propósito aqui é compartilhar, é ensinar, é trazer informações, o máximo de informações possível para ajudar as pessoas que querem romper o medo, a trava de falar em público, romper a timidez, romper os sintomas emocionais na hora de falar em público. Eu sei que não é fácil. Tenho falado disso aqui já há bastante tempo nos meus canais, né, no YouTube, aqui no Instagram, ajudar as pessoas a romper o medo, a barreira do medo, da timidez de falar em público e ajudar quem quer falar em público com segurança, com autoridade, mesmo com medo, mesmo com timidez. Estou aqui quarta-feira, como prometido, às 7 horas da manhã, toda quarta e todo domingo às 7 horas da manhã, bem cedinho, com dicas, com passos fundamentais para quem quer falar em público, para quem quer gravar um vídeo, participar de uma transmissão, fazer uma live com segurança, falar de forma clara, falar com entusiasmo, com paixão. E é justamente o tema de hoje, desta live que eu estou abrindo agora. Paixão, entusiasmo, coração ardendo. Esse é o tema de hoje, esse é um passo fundamental para qualquer área da vida. Entusiasmo, paixão. E o nosso caso aqui é falar, né, de comunicação verbal e não verbal, de oratória, paixão, entusiasmo. Esse é o tema de hoje. E mais uma vez explicando, né, por que toda vez é bem cedinho a live que eu faço aqui. Para quem é comprometido, para quem realmente quer saber informações de como romper a barreira e o medo de falar em público. Então a gente tira todo mundo que é curioso, fica só quem tem interesse, quem gosta, quem quer, quem está perdendo oportunidades, quem está ficando para trás, quem não está sendo ouvido. Eu sei que tem muita gente, muitos amigos, muita gente que acompanha o canal que é muito bom no que faz. Tem gente aí de todas as áreas, de todas as profissões que é muito bom no que faz, mas não consegue se expressar, não consegue falar por medo, por timidez. Já aconteceu com você de pedirem para você, olha, faz uma live comigo, você fala, não, eu tenho vergonha de aparecer, eu não sei como falar, eu não gosto da minha voz, eu não sei, eu não quero. E acontece. Tem pessoas mais experientes que conseguem, desenroladas, desinibidas, que vão e fazem na boa. Mas tem muita gente, eu recebo muito feedback de muitas pessoas boas pra caramba no que fazem, mas não fazem transmissão ao vivo, não gravam vídeo, não participam de palestra, de workshop, porque tem medo, vergonha, timidez na hora de falar em público. Então vamos lá? Tema de hoje, paixão, entusiasmo. Eu sou o Giba de Jesus, sou radialista profissional da voz nos multimeios da comunicação já há 30 anos. Tem bastante tempo que eu falo. Primeiramente, falando no rádio, né, falando para uma audiência no rádio. Depois fiz muita coisa, palestras, workshops, fui mestre de cerimônias, DJ, enfim, tudo voltado para essa área da comunicação falada, comunicação verbal e não verbal. E de uns tempos para cá, né, tô mergulhado, tô aprendendo a cada dia, absorvendo, absorvendo grandes oradores, palestrantes de todas as áreas, gente que sabe falar bem, se comunica bem, professores. Tô aprendendo, tô olhando, observando e tudo que eu absorvo eu compartilho, trago aqui para falar com vocês, tá certo? Mais uma vez, prazer e obrigado pela audiência. Você que está aqui ao vivo agora, nesta manhã, essa quarta-feira que começou lindíssima, um nascer do sol assim colorido, daqueles maravilhosos. Eu gosto muito de ver, né? Quando essa época do ano, também a época de junho, que o sol nasce maravilhoso, as cores, né, do nascer e do pôr do sol são incríveis. E estou aqui também para garantir que se você colocar em prática tudo que eu tenho falado aqui, as dicas, os passos fundamentais para falar bem em público, para falar com segurança, com autoridade, estou aqui para garantir que se você colocar em prática,
você vai ser um excelente orador, uma excelente oradora, uma excelente palestrante, um excelente influenciador, um excelente em tudo na hora de falar, de gravar, de participar de uma live, de fazer um evento para um público físico ou para um público virtual. Eu garanto. Por que que eu garanto? Porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo. E hoje eu falo que com segurança, faço as lives de quarta, de domingo, participo de outras lives, enfim. Mas eu também era um cara que tinha medo, que era tímido e que não sabia como começar. Ai meu Deus, o que que eu vou falar numa palestra? O que que eu vou falar? Eu lembro na época da Igreja Renascer, né, que eu trabalhava na Rádio Gospel. Giba, olha, se dá para você ir fazer uma palestra aí lá em tal lugar? E eu falava, meu Deus, o que que eu vou falar? Como é que eu vou começar? E se eu esquecer? Aí eu ficava me preparando, sem técnica nenhuma, sem, enfim. Ia lá, fazia, acontecia, mas era um medo, era complicado. Mas hoje eu já faço isso com segurança, com método, que está bem natural na minha cabeça, o jeito que eu começo, o jeito que eu contextualizo e o jeito que eu vou encaminhando a palestra até o final. Ok? Mais uma vez, então, obrigado. Então agora eu vou recapitular, né, o que eu já falei aqui de passos fundamentais para te ajudar a falar bem em toda e em qualquer situação. Nós começamos falando explicando o que é a comunicação, né? A comunicação é poder e tudo comunica, absolutamente tudo comunica. Expliquei, né, o poder da comunicação, quem se comunica bem, quem se comunica melhor, quem busca conhecimento para se comunicar melhor. Como eu sempre digo aqui, eu sempre observo, eu sempre busco conhecimento, eu sempre vejo quem são os grandes palestrantes, quem está falando bem, quem consegue se comunicar bem. Eu sou um privilegiado, trabalho com pessoas que falam muito bem. Eu busco, né, no YouTube, eu busco na internet, eu busco gente que fala bem e observo como é que essa pessoa faz, como é que ela fala, como é que ela se prepara. Eu pergunto e eu coloco em prática. Simples assim. E quem se comunica bem tem mais oportunidades. Quem se comunica melhor tem mais oportunidades. Eu acabei de receber no WhatsApp de um amigo, né, de um jornalista, um radialista, que é meu companheiro de trabalho, ele me mandou uma reportagem que saiu num portal de notícias de uma pessoa, de uma influencer que faturou, acho que se eu não me engano, 22 milhões, alguma coisa assim, em 13 horas. E ela é uma pessoa que fez um esquema de venda ao vivo na internet e ela estava lá falando, explicando, mostrando os produtos, descrevendo e falando, uma super empreendedora. Ela descobriu ali uma sacada e ela se comunica muito bem e ela faturou mais de 22 milhões em 13 horas, live shop, se eu não me engano, que é o que ela fez, né? Vender ao vivo. Enfim, então é isso. Quem se comunica bem em todas as áreas, na área profissional, na área emocional, na área pessoal, quem se comunica bem, quem consegue falar bem, se expressar bem, passar realmente aquilo que quer falar e que a pessoa entenda, né? Você normalmente vai ser bem sucedido. Eu sempre falo aqui, presta atenção ao seu redor, nas pessoas que falam bem, no seu professor, no seu influencer, no seu cantor, no seu apresentador, no seu palestrante, no seu político, no seu pastor, enfim, presta atenção nessas pessoas que falam super bem, nessas pessoas que você para ouvir e observa, e absorve e coloca em prática. E presta atenção aqui no Giba também, estou aqui me esforçando toda quarta, todo domingo às 7 horas da manhã para falar dessas dicas fundamentais, desses passos fundamentais para falar bem em público. Beber água também é bastante fundamental, hein, gente? Como diria um amigo meu, molhar as palavras. Então, assim, a primeira live que eu fiz foi para falar sobre comunicação. Comunicação é poder, tudo comunique, quem se comunica melhor, os horizontes se abrem e tem uma possibilidade, várias possibilidades infinitas de você ser bem sucedido em tudo que você fizer, em tudo que você comunicar. Na segunda live eu falei sobre autoconhecimento. Autoconhecimento, você se autoconhecer. Então vamos lá, o que é autoconhecimento? Em relação à comunicação, à oratória, a capacidade de falar, de se expressar, de falar com coerência, de falar exatamente aquilo que você preparou, com sabedoria, com autoridade, falar, trazer informações, o máximo de contextualização possível,
Se autoconhecer é a capacidade de saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Se o seu ponto fraco na hora de falar é a sua dicção, é a sua entonação, é a sua aparência, é a sua postura, é a sua inteligência, é o seu humor. Use tudo isso na sua comunicação. Hoje eu vou falar, né, sobre paixão e entusiasmo. Se esse é o seu ponto forte, a paixão, o entusiasmo por aquilo que você faz, se isso é o seu ponto forte, use e abuse. Use bastante na sua comunicação, vai fazer toda a diferença, vai prender a audiência e você vai conseguir passar a sua mensagem. Se o seu ponto fraco for o humor, você não é alguém engraçado ou engraçada e não consegue passar isso, tenta trabalhar para ter um humor mais sofisticado ou colocar um humor na hora certa. Se o seu ponto fraco é a vergonha, é a timidez, tente trabalhar, busca ajuda. Se o seu ponto fraco é a sua voz, que você não consegue entonar, que você não consegue articular, busque ajuda. Tem um montão de ajudas aí, fonos, tem outro tipo de profissional que consegue te ajudar aí na hora de falar, de articular. O que mais? Seu ponto fraco, já falei, a timidez, o medo. Busque ajuda e tente melhorar e coloque em prática assim que você buscar ajuda, coloque em prática, se coloque em situação para você ir se acostumando e melhorando e romper essas barreiras aí dos pontos fracos e use os pontos fortes a seu favor. Então esse foi o tema da segunda live, é uma série de lives de passos fundamentais para falar bem, com segurança, romper o medo e a timidez na hora de falar em público. Comunicação é poder, comunicação te abre um montão de oportunidades, autoconhecimento, saber dos teus pontos fortes e pontos fracos e potencializar aquilo que você tem de bom e melhorar, buscar ajuda naquilo que você entende que é ponto fraco, ok? Bom, na terceira live eu falei sobre roteiro, foi isso? Roteiro. Roteiro, mapa, pauta, ensaio, preparo. Um roteiro, expliquei aqui, dei alguns exemplos, né? Quando você vai viajar, você tem um roteiro, você sabe de onde você vai sair, até onde você vai. Quando você vai sair de casa para o trabalho, tem vários roteiros, né, que você pode escolher. Você vai lá no Google Maps e ele te dá vários caminhos e o tempo e você escolhe o melhor. E na oratória, na comunicação é a mesma coisa. Você vai falar sobre algum assunto, aquilo que arde no seu coração, aquilo que você tem paixão, você vai falar, você recebeu um tempo, você tem um lugar lá onde você vai, ou vai fazer uma live, ou vai ser presencial, enfim. Mas você recebeu um convite para falar daquilo que é a sua paixão, daquilo que você ensina, daquilo que você sabe, daquilo que você é especialista, e você prepara um roteiro. Olha, eu vou começar assim, vou passar por esses caminhos, né? Vou me apresentar, eu vou falar onde eu trabalhei, vou trazer algumas histórias, vou contextualizar, vou trazer algumas informações, alguns dados, vou trazer algumas analogias, vou me preparar ali para encerrar e vou encerrar pedindo para que me sigam, pedindo para que compre, pedindo para que me espere na outra semana. Isso é um roteiro. Um ator, né, quando ele vai fazer um personagem, ele recebe um roteiro, né? O que ele vai falar naquela cena? Olha, eu vou falar isso, vou começar assim, vou fazer assim. Um cara que escreve uma peça, né? Um roteirista, uma peça de teatro, um cineasta, ele faz um filme, ele tem um roteiro, olha, vai começar assim, assim, assim. Uma pessoa que trabalha com storytelling, né? Ela cria ali uma história, começo, meio, fim, traz os personagens, os caminhos. Então, para a comunicação, para a oratória, é fundamental que você tenha um roteiro, que você escreva, que você coloque ali tudo aquilo que você pensa em falar, que você acha que é importante para a sua audiência, aquilo que você quer falar, que você se preparou e que você acha importante que para quem você vai falar absorva a sua informação. Então é importante ter um roteiro, principalmente para quem está começando. Tem gente muito boa, muito boa, na oratória, na comunicação. Eu conheço muitos pastores, eu conheço, poxa, tem um cara, né, que eu gosto muito, porque é um cara que fala muito bem, que é o Caio Coppola, que está na CNN. O cara se prepara, o cara escreve
escreve. Enquanto você vê ele ali, ele está escrevendo, ele anotou tudo. Então ele sabe exatamente como começar, ele traz dados, o cara não é pego de surpresa. Ele é um profissional. Agora, quem está começando, quem tem vergonha, timidez, quem está travado, precisa ter um roteiro. O roteiro vai te ajudar e muito. Sabendo o que é a comunicação, tendo autoconhecimento, preparando um roteiro, você já está aí mais do que meio caminho andado e mais do que preparado para se colocar em situação de falar em público, e aí vai ser só sucesso, só alegria. Então, roteiro. Olha, eu vou começar assim, eu vou começar fazendo uma piada, eu vou começar fazendo uma pergunta, eu vou te falar o que eu faço aqui. Você pode perceber, pode pegar minhas lives, eu sempre antecipo. Antecipação é um super começo. Eu gosto de antecipar. O que é antecipação? Eu já falo para você, oi gente, olha, hoje eu vou falar sobre tal assunto. Foi o que eu fiz hoje aqui. É assim que eu começo, é assim que eu preparei o meu roteiro da live de hoje. Hoje eu vou falar sobre paixão, sobre entusiasmo. Foi assim que eu comecei. E você pode prestar atenção, é uma forma que funciona muito, que é usada muito na TV, no rádio, em séries, minisséries, filmes, a antecipação. Você pode pegar as novelas aí, né? A novela vai começar e aí tem lá no começo as cenas, a novela terminou, tem as cenas do próximo capítulo e quando chega o novo capítulo, ela coloca trechinhos do que vai acontecer naquele dia. E você fala, puxa, vai acontecer tudo isso na novela? Ah, eu vou ficar até o final. Então por isso que eu acho a antecipação algo fundamental. O que eu fiz depois? Eu falei, né, que hoje eu vou falar sobre paixão, sobre entusiasmo. Depois eu usei uma ferramenta muito legal aqui que eu falei, olha, eu garanto para você, eu garanto que se você colocar em prática tudo que eu estou falando, você vai ser um bom falante, um bom orador. Por que eu garanto? Porque eu era uma pessoa tímida, eu coloco em prática tudo o que eu aprendo e está funcionando, né? Eu recebo muito feedback aí, graças a Deus ajudando muita gente e o carinho de quem me manda, a felicidade que eu sinto de quando alguém me manda, olha Giba, poxa, muito legal isso que você está falando, pô Giba, fala sobre isso aqui, ó, fala disso aqui, tem muita coisa que não dá para fazer aqui na live, aqui eu gasto bastante tempo falando de coisas fundamentais, mas tem dicas menores assim que eu falo no direct mesmo, eu falo lá no WhatsApp, se é o seu caso, se você tem alguma dúvida, se você é uma pessoa que está querendo começar, que não consegue, que trava, que tem medo, que soa, que o coração dispara na hora de falar em público, entra em contato, a gente troca uma ideia que eu te ajudo. É um prazer te ajudar, tá bom? Então foi isso. Roteiro, prepare um roteiro, principalmente você que está aí, ai meu Deus, eu vou travar, eu não vou conseguir. Prepara um roteiro, prepara um roteiro. Depois do roteiro, eu falei também aqui na live, acho que foi na última, né? Sobre treino, sobre ensaio. Também fundamental para quem quer falar bem em público, para um público físico ou para um público virtual, na gravação de um vídeo, na participação de uma live. Ensaio, treino é fundamental, experimento é fundamental. Vamos olhar as palavras mais um pouco. Para quem fala muito, é importante beber bastante água. Ensaio, né? Treino, ensaio. Se você tem insegurança, se você tem medo, se você trava, se você tem sintomas físicos, emocionais, porque você vai falar em público, você treme. Eu conheço uma pessoa, não conheço pessoalmente, mas eu vi no vídeo a história de uma pessoa, fiz um curso e tinha uma pessoa que ela, de tanto medo, né, que ela tinha de gravar um vídeo, principalmente de gravar vídeo, de fazer uma live, de falar daquilo que era a especialidade dela. Ela tinha tanto medo que começou a nascer feridas no rosto, né? Ela ficava vermelha, suava, isso causava feridas na mão, no cabelo, o cabelo começou a cair. Uma pessoa bonita, né? Uma mulher, uma pessoa bonita, e ela ficou toda desfigurada. Ela suava, a cara encheu de perebinhas. E aí o que ela fez? Ela falou, poxa, eu vejo todo mundo fazendo, eu acho tão legal, acho tão natural, mas é tão difícil, eu não consigo. Aí ela teve uma questão que é dela, né, que é no autoconhecimento dela, uma pessoa perseverante. E ela falou, poxa, e o que eu faço? E foi buscar ajuda e viu e conversou com um ali, perguntou para o outro ali, viu uma técnica ali, um método ali, começou a aplicar. O que ela começou a fazer? Ela começou a fazer as lives, né, aqui no Instagram e usar os filtros. Então o rosto dela todo desfigurado, ela usava o filtro dava uma melhorada,
ela colocava um óculos, aí no filtro um cabelo diferente, uma luz diferente, e ela foi fazendo, 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 até se sentir segura, e hoje ela não usa mais filtros, né? É uma pessoa muito bonita, hoje ela fala, ela vende, ela se expressa, ela comunica. Então, se de repente esse é o seu caso, aí é uma dica, né? Na hora de fazer uma live, use os filtros, né? Se o seu problema, o seu medo, de repente a sua aparência, o mais difícil é falar, né? O mais difícil, mas tem gente que não gosta de aparecer, tem vergonha, tem medo do julgamento das pessoas. O que que vão pensar? E olha o jeito que ele fala, olha o olho dele, olha a barba, olha a orelha, olha o cabelo. Gente, eu não tô nem aí para isso, né? Não tô nem aí para isso. Eu tô aqui e tô que é o tema de hoje, a paixão, meu entusiasmo é compartilhar, é ajudar quem tem dificuldade, quem tem medo e quem quer. Quem quer, quem está comprometido. Por isso que a live é 7 da manhã cedinho, é só para os comprometidos. Se você tem comprometimento em romper essa barreira do medo, da timidez de falar em público, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu sou entusiasmado, é por isso que meu coração arde, é por isso que eu uso essa paixão, tá certo? Então, ensaio, treino, ensaie, treine, escreva, ensaie, grave, determina ali um tempo, olha, eu vou falar durante 20 minutos sobre isso. Aí você faz ali o roteiro e você grava, se grava. Numa luz boa, numa entonação boa, fale claramente, e ensaia, fala, não ficou bom? Ou então mostra, olha, mostra para alguém da sua família, para o seu amigo, olha, eu fiz esse vídeo, o que você achou? Dá um feedback. Apaga, grava de novo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo até você sentir segurança de clicar no ao vivo e sair falando. Então ensaie, ensaie, ensaie. Falei aqui de exemplos também, né, de jogadores de futebol, de treinadores que fazem jogadas ensaiadas. Eles ensaiam, chega na hora do jogo para valer, vai lá e executa e o resultado é sempre bom. Tá certo? Então ensaie, treine, experimente e na hora que for para valer, você vai estar muito mais preparado, muito mais preparada e vai conseguir transmitir a sua mensagem com segurança, com medo. Eu sempre falo aqui, perder o medo, ninguém vai. Todo mundo que eu conheço que é um orador, que é um comunicador, um apresentador, tem um friozinho na barriga, tem aquele medo, ai meu Deus, vamos lá, como é que vai ser? Mas vão com medo mesmo assim. O medo é uma barreira a ser superada e o medo também é um filtro ali, né? A pessoa sem medo, ela se joga, pula e não quer saber das consequências. O medo te dá um freio, uma segurança, perder o medo ninguém vai, tá certo? Timidez, fora daqui eu sou uma pessoa ainda um pouco tímida, né, em situações, mas na oratória, na hora de falar, a gente vai que vai. Eu conversei um tempo atrás, está lá no canal do YouTube, Os Caminhos da Voz, eu conversei com o locutor Fabinho, meu amigo Fabinho da Massa FM. E o Fabinho, ele falou a mesma coisa, ele falou, Giba, eu sou extremamente tímido, cara. Fora do rádio, na rua, falando, nas reuniões ali com os amigos, eu sou tímido. Mas na hora que eu abro o microfone, cara, parece que tem um Power Ranger assim que aparece e eu falo, eu converso, eu brinco, enfim, é um super comunicador, um cara que trabalha com celebrante de casamento, e o cara se comunica super bem, mas é um cara super tímido. Mas vamos lá, então ensaie, treine, experimente e na hora que for para valer, meu amigo, você vai arrebentar, você, meu amigo, minha amiga, vai arrebentar. Então vamos lá, falei bastante já, né? Recapitulei, mas vamos falar sobre a paixão, sobre o entusiasmo. Eu até separei aqui uma coisinha para ler, né? Que gente, é bem óbvio, né? Mas eu sempre falo aqui, as coisas, a gente subestima as coisas óbvias. Entusiasmo, fale com entusiasmo. Para falar com entusiasmo é importante que você goste do assunto que você está falando. É fundamental conhecer sobre o tema proposto. E o mais importante, viva a mensagem, fale com emoção, fale com entonação, fale devagar, dê pausas, deixe o seu público, a sua audiência sentir as emoções da mensagem através da palavra. É muito claro, é muito óbvio. Quem fala com paixão, quem fala com entusiasmo, as pessoas prestam atenção. Eu não sei você, né? Depois você me conta aqui nos comentários. Eu fui influenciado por alguém que falava com paixão no rádio. Quando eu quis ser locutor, eu ouvia
tinha dois locutores que eu gostava muito. Tinha mais, muitos outros, mas dois em especial. Tinha o Leandro Rezende, que era o DJ da Sunshine, lá em Santo André, e também era locutor da Nova FM Record. E tinha o Rony Magrini, que é um cara que, meu Deus do céu, como eu sou privilegiado, né? Não trabalhei com ele, né, no mesmo lugar, mas trabalhei com ele interagindo no rádio, né, fazendo os boletins de trânsito na rádio que ele apresentava. Eu fiz isso, acho que foi na Top, se eu não me engano, e na Massa FM. E eu ouvia o Leandro, eu falava, meu Deus, o cara fala sorrindo, tem uma voz bonita, fala bem. Aí eu ia na Sunshine, onde ele era DJ, o cara animava a festa, o cara super entusiasmado, e a festa bombava, a Sunshine lotava, e isso me influenciou demais. O Rony Magrini, eu sempre ouvia, sempre gostei, o cara voava no ar, no rádio, o cara voava, fazia o horário ali de manhã. E uma vez estava trabalhando na Gospel FM, eu entrava bem cedinho, eu entrava às 6 horas da manhã. E eu chegava, né, para trabalhar, sabe, né, acordar cedo, 6 horas da manhã, eu até tinha um ânimo ali, um entusiasmo, mas bom dia, aquela coisa toda. E aí um dia, na mesa, né, quem é locutor, quem já trabalhou em rádio, só tem uma mesa ali que você controla. Eu apertei ali para ouvir a Nativa, era uma época de transmissão política, e você ouvia uma outra rádio para saber se já tinha entrado o horário político, e você pegava dessa rádio a transmissão. E aí eu estava ouvindo o Rony Magrini a milhão por hora às 6 da manhã. Bom dia menino, e aquela coisa toda, e falando, e trocando ideia. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui, né, 6 da manhã, tô feliz de estar aqui, mas esse entusiasmo do Rony Magrini me contagiou. Me contagiou. Depois desse dia, divisor de águas, eu me transformei num outro locutor muito mais entusiasmado, muito mais apaixonado pela minha profissão. Isso acontece também na escola, né? Algum professor seu, né, que está me ouvindo aí, na escola, na faculdade, te influenciou pela paixão com que ele ensinava. Pode ser que você escolheu a profissão que você escolheu, você que está me acompanhando aí, pode ser que você tenha escolhido a profissão pelo entusiasmo do professor, e você falou, poxa, o professor é tão entusiasmado nisso aí, eu gosto tanto do jeito que ele dá aula, que eu quero fazer o que ele faz. Então isso acontece, e isso é muito importante ser usado também na oratória, na comunicação verbal e na não verbal. De que forma? Eu comecei falando aqui, né? Você que é um especialista, mas você não consegue se comunicar. Você ama o que você faz, mas o nervosismo de falar em público te impede e te trava. Te dei aqui todas as dicas, a gente recapitulou o que você precisa fazer, buscar ajuda para romper esse medo, dessa barreira. Mas o fato de você saber muito daquilo que é a sua especialidade, no meu caso, né, eu sou especialista em locução e no uso profissional da voz, e mais recentemente buscando a cada dia mais me profissionalizar e acrescentar o meu conhecimento em oratória, na comunicação, na capacidade da oratória, de convencimento, de usar bem as palavras para convencer de alguma coisa, ou vender, ou transmitir a minha ideia, ou transmitir a funcionalidade de um produto, de um serviço, um testemunhal. É isso, para isso é que serve a oratória. Quando você se propõe a falar daquilo que você acredita e fala com entusiasmo, a chance do receptor, né, que é você, a audiência aí, receber e captar a mensagem é muito grande quando você fala com paixão, com entusiasmo. Então, muito mais do que meio caminho andado com tudo que eu já falei aqui, com tudo que eu já compartilhei nessa série de lives sobre o poder da comunicação, de como romper a barreira e o medo e a timidez de falar em público. Conhecer a comunicação, se autoconhecer, roteiro, ensaio e paixão, entusiasmo. Então, quando você for falar em público, quando você tiver a oportunidade, quando você se colocar na situação de falar em público, pode acontecer também que você está começando, você não tem onde falar, então eu já dei dicas aqui, né? Se coloque em situações, prepara um dia, um lugar e fala, olha, eu vou fazer uma live. Ou prepara um lugar, um teatro, Eu fiz muito isso na Fábrica de Cultura e no Céu, em 2 céus, aqui na Zona Leste de São Paulo. Conversei com a direção, preparei lá o teatro, fiz um evento e fui lá falar. Me coloquei em situação porque eu precisava treinar, eu precisava saber se eu realmente estava entendendo
o que eu aprendi em relação à oratória, em relação a falar em público, a falar com segurança, com autoridade, a ter uma sequência, começo, meio e fim na oratória. Eu me coloquei em situação, então se coloque em situação, prepare aquilo que você tem para falar, porque o que você tem para falar você sabe muito, seu coração arde pelo tema. Eu quero citar também aqui alguém que eu via na profissão dela e eu falava, meu Deus, ela é apaixonada por essa profissão e ela faz com muito amor, com muito entusiasmo, e isso me entusiasmou. Que é a teacher, a Vanessa, ela trabalhava como instrutora, alguém que acompanhava ali o pessoal que ia fazer musculação na academia da empresa onde eu trabalho. Eu tenho lá uma academia perfeita, completa, com tudo. E a teacher, a Vanessa, ficava lá ensinando. E ela fazia com tanto amor, com tanto entusiasmo, cara, que eu nem gostava tanto assim de musculação, mas eu fazia pelo entusiasmo dela. Giba, vamos lá, faz assim, faz assado. E aí era um ambiente muito bom. As pessoas apaixonadas, entusiasmadas, fazem o ambiente ficar muito bom. E trazendo isso para a oratória, na hora de falar, é só colocar a sua paixão, o seu entusiasmo, que você vai ver. As pessoas vão parar para te ouvir, você vai conseguir passar a sua mensagem. É óbvio, né, que se você usar as técnicas, né, tudo que eu já te falei aqui, é só o entusiasmo, ele funciona, você consegue passar a sua mensagem. Mas não adianta também paixão e entusiasmo se a comunicação é toda embaralhada, começo, fim, mistura assunto, aquela loucura, às vezes muito entusiasmo até atrapalha. Mas o entusiasmo com equilíbrio, na medida certa, vai ajudar e vai ajudar muito. Tá certo? Você é entusiasmado, seu coração arde pela sua profissão, por aquilo que você sabe? Então fala, compartilha, se coloca em situação. Eu lembrei aqui de uma história, para finalizar, já estou me encaminhando aqui para o encerramento. Eu lembrei de uma história recente. Eu tenho um amigo, Naldo, né? Ele é ciclista, não é o Naldo lá, o cantor que está contando um monte de história, né? O pessoal acha que é mentira, ele vai lá e prova que é verdade. Não é esse Naldo, não, é outro Naldo. O Naldo Santos, ele é ciclista profissional há 30 anos e ele também trabalha com elétrica, é técnico elétrico há 30 anos também. E quando eu conheci o Naldo, eu falei, poxa, Naldo, eu vi ele pedalando, o vídeo, pedalava de Mairiporã até Bragança Paulista, e eu falava, cara, e aí a gente falava de bike, conversava sobre bicicleta, eu ia na casa dele para algumas reuniões, eu via uma bicicleta muito legal lá, aí tinha aquela bicicleta parada ali, que era para o treino no dia de chuva, né, que ele ficava num rolo, e aí eu ia perguntando, ele ia respondendo, eu falei, cara, por que você não fala disso numa live, não ensina? Poxa, tem tanta gente andando de bicicleta, tem tanta gente querendo andar de bicicleta e às vezes vai andar, mas não sabe de segurança, não sabe que bike usar, não sabe como andar numa rua, numa estrada. Eu falei, poxa, por que você não fala? Ele falou, poxa, é verdade. E a gente começou a trabalhar, a conversar, eu comecei a ensinar ele a se comunicar, a falar. Ele era um cara que falava bem, mas ele usava muita muleta, principalmente a palavra né. Tudo era né, né, né. Hoje, se você ouviu o Naldo aí, se você tiver curiosidade, né, ele tem um canal aqui no Instagram, no YouTube, que é o Naldo Santos Cycle Team, né, se eu não me engano, Ciclistas de Cristo, ou Atletas de Cristo Cycle Team, alguma coisa assim. E ele fala super bem e diminuiu muito o né nas suas frases. Hoje ele usa a pausa, hoje ele usa a respiração, então não tem mais muito né. E aí o Naldo começou a falar sobre ciclismo, e eu também comecei a acompanhar o Naldo e via que ele falava sobre elétrica, ensinava sobre elétrica, postava coisas, ele em determinado lugar ali arrumando, ou ensinando um grupo, ou palestrando. E um dia ele chegou para mim e falou, poxa Giba, cara, meu coração arde, eu sou muito entusiasmado para falar de bicicleta, é minha paixão. Ele anda de bicicleta todos os dias, absolutamente todos os dias, anda 20, 30, 40, 50, 100, 500 quilômetros, é uma loucura. O cara gosta muito. Só que ele falou, Giba, eu gosto muito de falar, mas o que o meu coração arde, a minha paixão, de verdade, é elétrica. Eu falei, poxa, Naldo, você não me falou isso antes? Ele falou, cara, é do que eu gosto de falar. Se eu tiver que falar para um público, se eu tiver que falar para uma audiência, se eu tiver que fazer uma live, se eu tiver que gravar, eu vou falar com muito mais paixão, com muito mais entusiasmo do que realmente arde o meu coração, que é a minha profissão, que é elétrica. E aí o que eu fiz? Então vamos focar, vamos continuar falando de ciclismo, mas vamos focar bastante na elétrica. O que o Naldo fez?
começou a fazer palestras, começou a dar aulas, né, para algumas instituições que reuniam ali pessoas fora do mercado de trabalho, principalmente igrejas, né? O Naldo é um amigo cristão aí, e aí ele ensinava pessoas em situação de rua, em situação de pobreza, fora do mercado de trabalho. Ele começou a ensinar elétrica básica, elétrica residencial. E aí eu acompanhei algumas lives, acompanho até hoje, e vejo a paixão e o entusiasmo com que ele faz, e também vejo a recíproca, o espelho, as pessoas que aprendem o entusiasmo, a alegria, a felicidade de ter um cara tão sábio, tão entusiasmado e tão excelente, tão inteligente, transmitindo esse conhecimento. E aí a recíproca é sempre verdadeira, as pessoas, os feedbacks maravilhosos. Então é isso, se você tem algo que arde no seu coração, use, isso vai facilitar muito a sua comunicação, faça lives, se coloque em situações, workshops, enfim, para falar daquilo que é a sua paixão, né? Eu falo sobre oratória, o Naldo sobre ciclismo, sobre elétrica, a professora Van Teacher aqui que eu citei, ela fala sobre condicionamento físico, sobre musculação, hipertrofia, enfim, e dá aula de futebol também para molecada, meu Deus. Tem gente que gosta de falar de marketing, fala super bem sobre marketing, tem gente que gosta de falar de futebol, é especialista em futebol. E pode ver, né? Quem está aqui se destacando nas redes sociais, engajando, tendo muitos seguidores, influenciando muitas pessoas, é porque está se comunicando com paixão, com entusiasmo. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado você que está acompanhando aqui a série de lives. Espero estar te ajudando. Espero de verdade que você coloque em prática tudo que eu estou falando. Se coloque em situações, fale daquilo que você ama, fale com entusiasmo, ensaie, se prepare, crie roteiro, se autoconheça, saiba que o poder da comunicação vai te abrir muitas e muitas possibilidades, um horizonte infinito de possibilidades. Te espero no próximo domingo, às 7 horas da manhã, para continuar falando sobre oratória, de como romper a barreira e o medo e a timidez de falar em público. Você vai falar com segurança, com autoridade, mesmo com medo, mesmo com timidez. Quem acompanhou a live, valeu. Quem não acompanhou essa live vai estar disponível no canal Os Caminhos da Voz no YouTube. Não vai estar disponível aqui no Instagram, tá certo? Aqui no Instagram eu vou colocar apenas alguns recortes. Muito obrigado, boa quarta-feira, um dia abençoado para você, em toda e em qualquer situação, em todas as áreas da sua vida, e até domingo, às 7 da manhã. Comunicação é poder, mas é um poder que tem que ser usado com muita responsabilidade. Tchau, tchau.